Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, bem facinho, hein? Ó, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 26. Gênesis capítulo 25, versículo 21 ao 26. Amém? Acharam? Ah, todo mundo achou, né? Diz assim, gente: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Olha só. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua santa e gloriosa palavra, Pai. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, traga ensino, traga, no nome de Jesus, refrigério para aquele que precisa de refrigério, e gere arrependimento, quebrantamento, que a tua palavra cumpra o propósito dela nessa noite em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, então nós vemos aqui o nascimento de dois homens, gêmeos, Esaú e Jacó. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre Jacó. Então nós vemos aqui o nascimento desse homem chamado Jacó. E nós vemos ali, desde o nascimento dele, ele já querendo passar a rasteira no irmão. Não é isso? Ali logo que nasceu, desde o ventre, já tinha ali os gêmeos brigando no ventre da mãe. Tinha eles ali lutando um com o outro. E ao nascer, Esaú saiu primeiro, e Jacó já segurou no pé dele, querendo passar na frente do irmão, né? E por isso ele recebeu esse nome de Jacó. Significa enganador, usurpador, né? Aquele que quer tomar o lugar do outro, né? E nós vemos na trajetória de Jacó, né? Desde o início, durante toda a sua trajetória, Jacó, ele sempre correndo atrás de algo. Jacó, ele sempre procurando a bênção. Sempre correndo atrás da bênção. Ele queria a bênção, ele queria um lugar de destaque, ele queria uma posição de honra, ele queria ser abençoado por Deus. A gente até canta, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar, né? É baseado na história de Jacó. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, né? Me dá a minha vitória, me dá a minha bênção para depois subir, ele falou com o anjo, né? Então a vida de Jacó, ela é marcada por essa perseguição pela bênção. Ele queria ser abençoado. Ele queria a bênção de qualquer jeito. Ele queria a bênção, não importava a forma, o jeito, ele queria ser abençoado. Mas nós vemos que essa bênção para Jacó, ele é tão obstinado em perseguir essa bênção, que essa bênção, ela se torna um ídolo em seu coração. Ela se torna uma idolatria, ele se torna um idólatra da bênção. Ele coloca a bênção acima de tudo, ele coloca essa conquista acima de tudo. E em busca dessa bênção, ele tem entendimentos errados sobre o que é realmente ser abençoado. Ele tem um entendimento incorreto sobre o que é ter a bênção de Deus. O que é ter a bênção de Deus. E hoje nós vamos falar
sobre a verdadeira bênção. A verdadeira bênção. Jacó, ele persegue essa bênção, ele persegue uma bênção, ele quer vencer, ele quer conquistar, e o erro dele começa quando essa busca pela bênção se torna um ídolo em seu coração. Ele se torna um idólatra da bênção. Ele passa a não servir ao Deus que abençoa, ao Deus da bênção, mas ele começa a servir a bênção, ele quer ser abençoado de qualquer jeito. E nós vamos falar sobre essa trajetória aqui nessa noite, né? Porque muitas vezes nós servimos a Deus, ou nós dizemos que servimos a Deus, apenas porque nós queremos ser abençoados. E o nosso ídolo se torna Jesus, Jesus se torna o ídolo, nós nos tornamos idólatras de Jesus. Como assim Jesus se torna um ídolo para nós? Porque, gente, o que é um ídolo? Um ídolo é algo que é criado à nossa imagem e à nossa semelhança para atender uma necessidade nossa, para fazer aquilo que eu quero. Isso é um ídolo. Então, muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente diz que serve a Deus porque nós queremos apenas a bênção de Deus. A bênção de Deus. E Jesus, ele se torna esse ídolo. E Jesus não é um ídolo, Jesus, ele é um Senhor. Ele é Senhor, ele deve ser Senhor da nossa vida. Nós servimos ao Senhor Jesus, devemos servir ao Senhor Jesus. E não servir ao Senhor Jesus para buscar satisfazer os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, mas para fazer a vontade daquele que nos salvou, que nos comprou. Nós não pertencemos a nós mesmos. Aquele que se entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser comprado pelo sangue de Jesus. A vida dele não pertence mais a ele mesmo. E se a vida dele não pertence mais a ele mesmo, e pertence a um Senhor, ele deve viver para fazer a vontade desse Senhor, e não viver para que esse Senhor faça as suas próprias vontades. Então, muitas vezes nós queremos que Ele nos sirva, que Jesus nos sirva, que Jesus faça aquilo que a gente quer, e nós não queremos fazer aquilo que Ele quer, aquilo que é a vontade dEle. E isso nós não estamos servindo o Deus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, nós estamos servindo a um ídolo, que é feito da nossa imagem e semelhança para fazer aquilo que a gente quer. Né? Então Jacó era mais ou menos assim, a bênção se tornou isso para ele. E já no início da sua trajetória, né, a Bíblia diz que ali na família já existia um conflito, já existia ali um conflito familiar. Por quê? O pai de Jacó, Isaque, amava mais o irmão, Esaú, porque Esaú era um guerreiro, era alguém que caçava, né, que ia para cima, era o cara raiz. E Jacó era mais Nutella, Jacó era mais caseiro, ele era o filhinho da mamãe. Então, o pai de Jacó amava mais, Isaque amava mais Esaú, e Rebeca, a mãe, amava mais Jacó. E aí tem esse conflito familiar. E, então, logo no início, Jacó, ele já tem a rejeição do seu pai. Logo no início da sua caminhada, Jacó, ele enfrenta a rejeição de um pai. Então ele convivia com essa ferida da rejeição, sentindo que o pai amava mais o irmão do que a ele, Jacó. E aí ele começa, e é o primeiro erro, o primeiro entendimento sobre o que é ser abençoado. Para ele, a bênção passou a ser a aprovação do pai. Eu vou ser abençoado quando eu for o primogênito. Não é isso que aconteceu? Na primeira oportunidade que ele teve para passar a perna no irmão, para roubar o direito da primogenitura, porque Esaú era o primogênito, porque ele nasceu primeiro. E para o filho primogênito existia uma bênção especial. Ele era o primeiro filho, ele era o mais amado pelo pai. E Jacó, então, queria o lugar do irmão, ele queria ser aprovado pelo pai. Então, o primeiro entendimento dele sobre o que é ser abençoado é
receber a aprovação do seu pai. Ser abençoado é eu ser amado pelo meu pai. É o meu pai me dar o direito de ser o filho mais amado, o filho mais querido. Ele queria a aceitação paterna, ele queria o amor paterno. E muitos de nós estamos hoje, às vezes porque sofremos rejeições, às vezes porque sofremos com os nossos pais, por muitas vezes nós passamos a nossa vida buscando essa aceitação, buscando essa aprovação do pai. Meu pai, eu queria tanto ser amado pelo meu pai, eu queria tanto ser aprovado pelo meu pai, eu queria tanto que o meu pai sentisse orgulho de mim. E a gente passa a vida toda perseguindo isso, pensando que isso é ser abençoado. Eu só vou ser abençoado, eu só vou ser feliz, eu só vou ser completo se o meu pai me aprovar. Se o meu pai da terra demonstrar que me ama, que me aprova, que sente orgulho de mim. E muitas vezes nós, em busca, perseguindo essa aprovação, perseguindo essa bênção do pai, nós cometemos vários erros na nossa caminhada. Eu, por exemplo, sofri rejeição, sofri, abandono de pai, e eu por muito tempo busquei a aprovação do meu pai, a aceitação do meu pai. E de que forma eu buscava essa aceitação? Eu precisava mostrar para o meu pai que eu era homem, que eu tinha virado homem. Então eu precisava provar para ele que eu era homem, que eu precisava ser igual a ele, eu precisava fazer as coisas que ele fazia. Então eu bebia porque eu queria a aprovação do meu pai, eu queria estar com ele, eu queria ser amado por ele. Eu assistia pornografia porque eu precisava mostrar para o meu pai que eu era homem, que eu gostava de mulher, para ser aprovado por ele. E muitas vezes nós buscando essa aprovação, nós cometemos erros como esses. Você já se viu em circunstâncias em que você fez algo que não devia, buscando a aprovação das pessoas, desrespeitando a palavra de Deus, ou fazendo coisas que você nem queria fazer, nem gostava de fazer, simplesmente porque você queria a aprovação de alguém, porque você queria fazer parte do grupo, porque você queria fazer parte da galerinha, você precisava namorar igual todo mundo namorava, você precisava beber igual os amigos bebiam, você precisava fumar, fazer aquilo que os outros faziam para que você se sentisse parte, para que você se sentisse aprovado pelas pessoas. Porque você pensava que isso ia ser legal, isso te completaria. Assim como Jacó, que entendia que ser abençoado era ser aprovado pelo pai. Mas isso não deu certo. Porque ele vai e ele engana o irmão, ele se aproveita da fraqueza do irmão Esaú, que estava com fome, que chegou cansado e falou assim, eu vou te dar o Jacó falou para ele assim, eu vou te dar um pouquinho, vou te dar dessa comida, se você me dá o seu direito de primogenitura. Passou a perna no irmão, porque ele queria aquele lugar, ele achava que aquele lugar era o lugar da bênção. E ele toma esse lugar do irmão, o irmão vende para ele o direito, mas isso não dá certo. Porque ao final da vida de Isaac, quando ele chama para abençoar os filhos, quem que ele chama para abençoar? Primeiro, Esaú. A bênção continuava sendo do Esaú. A primogenitura no coração do pai, a primogenitura continuava sendo dele. E aí Jacó, ele tem, em busca de querer a aprovação do pai, ele também passa a achar que a bênção é ser melhor do que o meu irmão. Eu vou ser abençoado se eu for o primeiro. Eu vou ser abençoado se eu for melhor do que o meu irmão. Se eu demonstrar ser melhor do que o meu irmão. E isso gera um espírito de competição. Que o irmão chega com fome, ao invés de Jacó ser generoso com o irmão e falar assim, você está com fome, irmão, toma aqui a comida. Não, ele aproveita da fraqueza, ele aproveita da debilidade do seu irmão para roubar, para comprar o direito que o irmão tinha, para tomar do irmão o direito que ele tinha. E muitas vezes esse espírito de competição está no nosso meio, no meio da igreja do Senhor. Um querendo passar a perna no outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo sobressair sobre o outro, querendo demonstrar para todo mundo que ele é o melhor.
Já viu Chaves, quando o Chaves chega com uma bola, às vezes simples, e o Kiko corre lá e pega uma bola maior, para mostrar que o dele é melhor do que o do Chaves? É isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes nós nos desgastamos simplesmente para provar para as pessoas que a gente é melhor do que ela, que a gente é melhor do que os irmãos. Essa competição, e usamos muitas vezes de manipulação para tomar esse lugar de proeminência, porque na verdade a ferida está lá dentro da nossa alma, a rejeição está lá dentro da nossa alma, e a gente precisa mostrar que a gente é melhor, achando que isso é ser abençoado. A bênção é ser melhor do que o outro. É um espírito de comparação, de competição, que muitas vezes existe no nosso meio. De me comparar, de olhar para a vida do outro e querer ser melhor do que ele. Não, eu não posso ficar para trás, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor. E o propósito de Deus não é que você seja melhor do que o outro. O propósito de Deus é que você cumpra aquilo que você foi chamado para cumprir. É para que você seja quem Ele te chamou para ser. Amém? Então, ele acha que isso é a bênção é se eu for melhor do que o irmão. E aí ele usa de outra artimanha, e ele tem uma outra mentira implantada na sua mente, que ele acha que a bênção é fingir ser abençoado, é usar uma máscara. Porque como ele engana o pai, ele vai lá diante do pai, e ele se veste, como Esaú, ele veste as roupas de Esaú, ele tem o mesmo cheiro de Esaú, e ele usa isso para enganar o pai, porque ele pensa que para ser abençoado, ele precisa usar uma máscara, ele precisa fingir ser uma pessoa que ele não é. E muitas vezes nós estamos assim, fingindo ser uma pessoa que nós não somos, porque demonstrando ser abençoado, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou abençoado. Eu preciso servir na igreja, eu preciso fazer as coisas todas ali que as pessoas me pedem, eu não sei dizer não para as pessoas, porque eu preciso demonstrar espiritualidade, eu preciso demonstrar religiosidade, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou alguém importante. Eu preciso mostrar que eu sou super espiritual. Eu preciso mostrar que eu sirvo, que eu faço e aconteço, mesmo às vezes não podendo, mesmo às vezes não dando conta, mesmo às vezes me frustrando, mesmo às vezes não querendo fazer, porque eu preciso mostrar que eu sou abençoado, usar uma máscara. Então muitas vezes nós usamos essa máscara, fingindo ser quem nós não somos, vivendo uma mentira, enganando as pessoas que estão perto de nós, mostrando ser quem nós não somos. Então, no entendimento dele, ser abençoado é fingir ser quem eu não sou. E hoje ainda, com as redes sociais, a gente vê muito isso, pessoas usando máscaras nas redes sociais, mostrando uma felicidade que não existe, mostrando uma riqueza que não é verdadeira, tudo porque ela precisa mostrar para as pessoas que ela é abençoada, porque ela acha que isso é ser abençoado. E aí, Jacó, isso também não dá certo, porque isso causa conflito na família, o irmão quer matar ele de qualquer jeito, e agora imagina só, um caçador, o irmão dele era um caçador, e agora ele quer matar ele, e Jacó ele foge do irmão, então essa busca pela bênção também não dá certo. E aí, quando ele foge, ele para em um lugar, em um poço, e ali ele encontra a bênção, ou ele acha que encontrou a bênção, Raquel, e ele fica apaixonado por aquela mulher, e ele começa a achar que agora a bênção é ele se casar. Quando eu casar com essa mulher, quando eu casar com essa varoa, aí sim eu vou ser abençoado. A bênção é um casamento, a bênção é um relacionamento perfeito. E ele começa a perseguir essa bênção, esse casamento. E aí ele chega e o Labão, o pai da menina, fala: você tem que trabalhar para mim 7 anos, para aí eu vou te dar ela, você vai casar com ela.
E aí ele trabalha porque ele quer a bênção, ele quer ser abençoado, ele quer a qualquer custo ter aquela vitória. Ele não desiste da bênção de jeito nenhum. E ele trabalha, trabalha. E aí quando chega o tempo de dar a Raquel em casamento para ele, ele se casa, né? E lembrando que Labão ele tinha 2 filhas, né? Ele tinha Raquel e ele tinha Lia. E o certo era e até ele queria dar Lia em casamento para Jacó, né? Porque ela era mais velha, então ela estava na frente. Só que ele não queria a Lia, né? Porque Lia era... A Lia, ela era... tinha os olhos meigos. A Bíblia diz que a Lia tinha os olhos meigos. Ela era simpática. Não era bonita igual a Raquel. Então ele não queria ela. E aqui até a gente entende que Jacó ele era analfabeto, sabia? Porque ele amava Raquel e não Lia. Só para descontrair. Só para descontrair. Então, gente, ele amava Raquel e não Lia. Ele não amava aquela mulher. Só que ele se casa e o Labão engana Jacó. O enganador, ele é enganado. Ele é enganado por Labão. Porque quando ele se casa, ele vai deitar. E quando ele acorda de manhã, ele percebe que não era Raquel que ele tinha se casado. Era Lia. Era Lia. Então ele acha que ele tinha conquistado a bênção dele no casamento com aquela mulher. Mas aí no outro dia ele descobre que não era nada aquilo que ele tinha pensado. Então muitas vezes nós achamos que a bênção é quando eu me casar. Eu vou ser abençoado quando eu me casar. Quando eu tiver um marido, quando eu tiver uma família, a gente acha que isso é a bênção. Muitas pessoas entram em um casamento achando que vão ser completos, vão ser felizes depois que se casar. E vivem, passam a vida toda perseguindo isso. No dia que eu casar, aí sim eu vou ser feliz. E aí muitas vezes isso leva a escolher qualquer um, a escolher de qualquer jeito, a não ouvir a direção de Deus sobre com quem ele deve se casar. E foi isso que aconteceu com Jacó. E ele se casa com aquela mulher. E outra coisa, quando nós colocamos, né, essa expectativa em um casamento, o casamento, né, nós colocamos, não, aquela pessoa, eu vou me casar, isso vai ser a minha redenção, vai ser a minha felicidade, esse casamento é o que vai me salvar. Muitas vezes nós colocamos expectativas demais em um relacionamento. Idealizamos uma pessoa, idealizamos algo, colocamos, cara, um dia que eu me casar com esse homem, com essa mulher, nossa. E aí quando a gente dorme e acorda, a gente vê que não era Raquel, era Lia. A gente percebe que aquele marido, aquela esposa, não era perfeita igual a gente achou que ele era. Então, essa expectativa errada, né, esse desejo, essa vontade de querer que o outro seja o meu salvador, seja o meu redentor, né, isso nos leva à frustração. E muitos divórcios acontecem porque a pessoa vai descobrir quem é o outro depois que casa. E aí, às vezes, é tarde demais. Né? Porque não ouviu a direção de Deus quando era para ouvir. E aí, no casamento, descobre que não era Raquel, era Lia. Não era aquela Coca-Cola toda. Né? Porque não ouviu a direção, a voz de Deus. Você vai achar alguém perfeito? Não. Não crie, não idealize alguém perfeito para você se casar. Idealize alguém que seja de acordo com a vontade de Deus, com o coração de Deus, para construir uma família com você. E essa pessoa, ela não vai ser o seu salvador, não vai ser o seu redentor. Você vai somar com ela para vocês crescerem juntos, com as imperfeições que cada um tem, crescerem, se desenvolverem, amadurecerem juntos, porque casamento é escola de caráter. É onde Deus molda o nosso caráter. Onde Deus transforma nosso caráter, é no casamento. A gente aprende a servir ao outro,
a gente aprende a perdoar, a gente aprende a lidar com as diferenças um do outro. Casamento. Então, Jacó, ele idealizou uma esposa perfeita, uma mulher perfeita. Só que quando ele se casou, ele viu que não era aquilo. Só que ele continua querendo a bênção, e ele trabalha mais 7 anos até se casar com Raquel. Ele consegue casar com ela. Só que ele descobre que não era suficiente também. Não bastava, não completava. Ele descobre que o casamento não poderia redimi-lo, não poderia transformá-lo, que não era a bênção que ele precisava. E aí ele passa a acreditar que a bênção agora é ser rico. A bênção é construir uma grande riqueza. E ele começa a perseguir isso. Com as suas habilidades humanas, com o seu jeito de trabalhar, ele consegue ser rico. Ele fica rico. Ele consegue adquirir muitos bens, muitos gados, ele consegue mesmo. Ele acha que a bênção é ser rico. Ser abençoado é ter dinheiro, é ter minha fortuna, é ter minha riqueza. Isso é ser abençoado. É o que ele acreditava. Quando eu for rico, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver a minha empresa, quando eu estiver prosperando, aí sim eu vou ter a bênção de Deus. A bênção é ser rico, a bênção é enriquecer. Mas mesmo rico, mesmo tendo filhos, mesmo tendo uma esposa, ele se sentia incompleto. Isso não fazia dele alguém que ia perseverar até o fim. Muitos de nós, servimos a Deus por causa do dinheiro, porque a gente tem a promessa de que a gente vai prosperar, a promessa de que a gente vai enriquecer. E eu gosto muito de uma frase, que eu esqueci o nome de quem falou, mas uma frase que eu gosto muito, que diz que se você serve a Deus por causa do dinheiro, certamente você vai servir ao diabo por um salário maior. Se você serve a Deus por causa do dinheiro, você vai servir ao diabo por um salário maior. Quem te oferecer mais vai te levar, vai te ganhar. E tem muita gente que está na igreja, que está servindo a Deus, e está buscando a bênção, e quando ele recebe a bênção que ele quer, você nunca mais vê ele some. Porque ele estava servindo a Deus por causa da bênção. E tem muita gente que sai da igreja, que abandona o Senhor, porque estava buscando a bênção e cansou, não recebeu a bênção dele, e ele sai porque ele não recebeu. Os dois estavam procurando o quê? A bênção. Um saiu porque não recebeu, e o outro saiu porque já recebeu. Buscando a bênção, buscando ser abençoado, achando que ser rico é ter a bênção de Deus. Mas Jacó descobre que isso também não o satisfazia. Isso também não completava. E aí ele começa a pensar, ele sai da casa de Labão e ele vai atrás do irmão. E ele pensa que a bênção é receber o perdão do irmão. E agora sim, eu preciso ir atrás do meu irmão. Eu preciso receber o perdão dele, porque aí sim eu vou ser abençoado. Ele começa a perseguir isso, perseguir esse perdão. Ele errou com o irmão? Errou com o irmão. Ele precisava pedir perdão para o irmão, se reconciliar com o irmão? Precisava. Mas muitas vezes, nós ficamos a vida toda querendo reconstruir um relacionamento que já acabou. Querendo reconstruir uma amizade que já deu. Muitas vezes nós passamos, querendo o perdão do outro, tá? Você errou com alguém, você pediu perdão para essa pessoa. Beleza. Se essa pessoa não te perdoar, problema dela com Deus. Só que muitas vezes a gente fica correndo atrás, insistindo, mendigando, sofrendo por causa disso. Por causa, o outro não me perdoou. Não, você já se arrependeu? Você já foi lá, já buscou resolver o problema? Se depender de você, tende paz com todos. Agora não depende mais de você, depende dele. O que dependia de você, você já fez. Então, Jacó, que ele vai atrás do irmão, porque ele precisa desse perdão, ele precisa dessa reconciliação, porque ele pensa que ele só vai ser abençoado depois disso.
E falando de novo, você precisa pedir perdão pelos erros que você comete com os outros, pelo que você cometeu com os outros, precisa reconciliar, precisa pedir perdão, mas aquilo que eu disse, se o outro não te perdoar, é ele com Deus, é ele com Deus. E Jacó, ele vai atrás do irmão, ele vai atrás de Esaú, ele marca um encontro com Esaú, e ele se prepara, ele cria toda uma estratégia baseada no conhecimento dele, na habilidade humana dele, ele vai em busca dessa reconciliação, pronto para até lutar com aquele irmão, se precisar, ele está com medo daquele irmão, ele vai pronto para lutar. Só que antes de chegar, de se encontrar com o irmão, Jacó, ele tem um momento a sós, ele tem um momento sozinho. Ele tem um momento sozinho. E ele chega em um lugar chamado Peniel, que foi o lugar da virada, o lugar da transformação de Jacó. Ele fica sozinho. E ali sozinho ele descobre que a luta dele não era com o irmão, a luta dele era com Deus. A luta de Jacó, o problema de Jacó não era com o irmão, o problema dele era com Deus, porque a pergunta dele para Deus era: por que o meu irmão é mais abençoado do que eu? E muitas vezes a nossa luta, o nosso problema não é com o irmão, o nosso problema é com Deus. Estamos lutando com Deus, nos perguntando para Deus: por que o meu irmão prospera e eu não? Por que o meu pai não me ama? Por que o casamento do outro é feliz e o meu não é? Por que o outro tem filho e eu não tenho? Por que a fulana se casou e eu não me casei? Por quê? A nossa luta é com Deus. E você precisa ter coragem para lutar com Deus, como Jacó lutou. Você precisa ter coragem para lutar com Deus. E ele luta com Deus. O anjo aparece ali para ele, e ele começa a lutar com o anjo, né? Engraçado isso, né? E ele dá soco no anjo, né? Uma luta, né, gente? Não sei se era jiu-jitsu, se era taekwondo, se era karatê, mas eles lutaram. Já, quem aqui é pai, já brincou de lutinha com seu filho pequeno? E você já deixou ele achar que ganhou? Né? Só porque ele é seu filho? Ai, não me bate no pai, ai, está me machucando. Né? Hoje, né, eu consigo às vezes brincar de lutinha com a Cleo, com o Enzo, com o Cauã. Não dá para brincar de lutinha mais não, que eu né, perco. Mas quando ele é criança, a gente brinca de lutinha com eles e a gente às vezes faz ele pensar que ele ganhou da gente, que ele está sobressaindo sobre nós. E eu acredito que essa luta foi mais ou menos isso, porque o anjo podia triturar o Jacó ali na hora. E ali aquela luta toda, né? Aquela luta toda acontecendo. E nós precisamos aprender a lutar com Deus, como Jacó lutou. Como assim lutar com Deus? Que coisa esquisita é essa? Lutar com Deus. Lutar com Deus. Apresentar os nossos questionamentos para Deus. Apresentar para Deus as nossas dúvidas. Apresentar para Deus os nossos lamentos, as nossas lamúrias, as nossas ansiedades, ser sincero diante do Senhor. Existe uma diferença entre reclamar e lamentar. Quando você reclama contra Deus. O povo de Israel, que ficou muito tempo no Egito, muito tempo no deserto, né, dando voltas, eles ficaram muito tempo no deserto porque eles reclamavam. Eles falavam contra Deus. Mas tem um livro na Bíblia que se chama Lamentações. Lamentações. Porque é alguém apresentando as suas dores, apresentando as suas dúvidas, apresentando as suas perguntas para Deus. Então, lamentação é quando eu falo para Deus. Lamentação é quando eu falo para Deus. Quando eu apresento para Deus as minhas lamentações. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas dores? Quais são as suas dúvidas? Apresente elas para o Senhor. Senhor, por que eu não sou abençoado? Por que as coisas não dão certo para mim?
Por que o fulano prospera e eu não? Por que está acontecendo? Davi fazia isso. Davi, ele apresentava as suas lamentações, os seus questionamentos para Deus. Ele falava: eu estou sendo perseguido, os meus inimigos estão me atormentando, não sei o quê. E ele apresentava diante de Deus os seus lamentos. Mas no final ele dizia: mas eu confio em Ti. Eu estou contigo, Senhor. Eu estou contigo, Senhor. Apresente os seus lamentos para Deus, não reclame, mas lamente diante do Senhor. Lute com Deus, decida lutar com Deus, tenha coragem e seja sincero diante de Deus. Apresente para Ele os seus questionamentos, assim como Jacó lutou com Deus. Ele luta com Deus. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E Jacó respondeu assim: me dá a minha bênção para depois subir. Eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu não vou te largar enquanto você não entregar a minha bênção. O que Jacó queria? Jacó queria ser abençoado. Jacó lutou com Deus. Jacó, ele continuava desde o início da sua vida, em toda a sua jornada, procurando ser abençoado. E ele achou que ser abençoado era receber a aprovação do pai. Ele achou que ser abençoado era ele ser melhor do que o irmão. Ele achou que ser abençoado era ele fingir ser abençoado. Ele achou que ser abençoado era se casar. Ele achou que ser abençoado era ser rico. E ele agora está diante de Deus e ele pergunta: Senhor, nada disso me completou, nada disso me preencheu, nada disso foi suficiente para mim. Eu continuo querendo a bênção, eu continuo querendo ser abençoado. Então eu não te largo enquanto você não me abençoar. E aí o anjo vira para ele e fala assim: você quer ser abençoado? Então me fala um negócio aqui, Jacó. Como é que você chama? Qual o seu nome? Qual o seu nome, Jacó? Qual o seu nome? Qual o nome que você tem? Qual é a sua identidade? Eu sou um Deus que abençoa, eu abençoo sim, mas me fala qual é o seu nome. Por quê? Porque a verdadeira bênção está ligada à identidade. A bênção verdadeira está ligada à identidade que nós temos em Cristo Jesus. A verdadeira bênção é a sua identidade em Cristo. Jacó, qual é o seu nome? E ele é sincero diante do Senhor, ele fala: meu nome é Jacó, meu nome é enganador, meu nome é usurpador. Esse foi o nome que os meus pais me deram. Esse foi o nome que os meus pais me deram. O meu nome é enganador, o meu nome é usurpador. Qual o nome que os seus pais deram para você? Não estou falando do nome que está escrito no RG, na certidão de nascimento, não. Mas eu estou te perguntando, qual o nome, qual a identidade que você recebeu dos seus pais? Do que os seus pais te chamavam? Do que o seu pai te chamava? Qual a identidade que você recebeu de acordo com as circunstâncias da sua vida, de acordo com as coisas que você cometeu, de acordo com os pecados que você praticou? Qual a identidade que você carrega? Mentiroso, enganador, ladrão, imoral? Qual o seu nome? Qual a sua identidade? Preguiçoso. Qual o seu nome? Você quer ser abençoado? Então seja sincero consigo mesmo e fala: qual é o seu nome? Qual a identidade que você carrega? E aí quando Jacó, ele coloca isso diante de Deus, ele coloca isso diante do Senhor ali, porque aquele anjo era Jesus que estava ali com ele. Vários estudiosos dizem que ali era Jesus. É uma teofania, se eu não estiver enganado. Então, ele pergunta: qual é o seu nome? Jacó, ele fala:
o meu nome é esse. Ele confessa diante de Deus qual é o seu nome. E aí, ele recebe uma revelação dos céus. Jacó, deixa eu te falar, esse é o nome que seus pais te deram. Esse é o nome que as práticas, aquilo que você cometeu durante a sua vida, essa identidade que foi gerada em você. Mas os céus te dão hoje um novo nome. Os céus te revelam hoje para você, Jacó, um novo nome. Você não é mais Jacó, você é Israel. Você não é mais enganador, você não é mais mentiroso, você é príncipe de Deus, princesa de Deus. Esse é o seu novo nome, essa é a verdadeira bênção, uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma nova identidade em Cristo Jesus. Um príncipe, uma princesa do Senhor, isso é ser abençoado de verdade. Essa foi a bênção de Jacó, não foi riqueza, não foi bens, não foi a aprovação do pai, não, foi um novo nome dado pelos céus. Deus tem um novo nome para você, Deus tem uma nova identidade para você. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele tem um nome escrito, no final dos tempos, Ele entregará a cada um de nós uma pedra branca, e nessa pedra estará escrito um novo nome, uma nova identidade, um novo caráter, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida que não é mais baseada nas coisas desse mundo, nas circunstâncias, no pecado, nos enganos, mas uma vida que é baseada na vontade de Deus, na vontade do Senhor. Essa foi a bênção de Jacó, e essa é a verdadeira bênção que nós recebemos do nosso Senhor, uma nova identidade. Seus pais, você deve honrar os seus pais, você deve amar os seus pais, mas a sua verdadeira identidade, ela não vem de seus pais. A sua identidade, ela não vem da sua família carnal, a sua identidade, ela vem de Deus, do Senhor, que antes da fundação do mundo, Ele havia escrito, Ele gerou os seus ossos no ventre da sua mãe, Ele escreveu todos os seus dias em um livro. Jacó, no ventre da mãe dele, já havia uma promessa, já havia uma declaração de Deus para a vida de Jacó. Ele vai ser uma grande nação. Já havia uma declaração de Deus sobre a vida dele no ventre da mãe dele. Existe uma declaração de Deus desde o ventre da sua mãe, desde quando você estava lá, o Senhor formou os seus ossos, o Senhor escreveu uma história para você, o Senhor escreveu um propósito para você, um destino para você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, você não precisa ficar correndo atrás de dinheiro, atrás de aprovação dos outros, atrás de homem, atrás de mulher querendo um casamento. Você não precisa correr atrás disso, você precisa andar com Deus, porque olha só a bênção de Jacó. Como é que Jacó recebe a bênção, gente? Como é que ele recebe a bênção? O anjo chega aí, dá um peteleco na bacia dele lá, desloca o osso dele, e agora Jacó, ele começa a não andar mais direito, ele recebe a bênção tendo o seu osso deslocado, porque era Deus falando com ele: Jacó, você não precisa correr mais, você não precisa ficar correndo mais atrás de bênção. O que Jacó nunca mais fez depois de ter recebido a bênção de Deus? Correr. Ele nunca mais conseguiu correr, porque era Deus falando com ele: você não precisa mais correr atrás de bênção, você precisa andar comigo. Ou é só você caminhar comigo, Jacó, é só você entender qual é a identidade que eu te dei, e eu não te chamo mais de Jacó, eu te chamo de Israel agora. Essa é a sua nova identidade, e ele descobre isso. E outra coisa que isso nos revela, né? Imagina só um encontro com Deus, né? A gente acha que um encontro com Deus vai nos dar superpoderes, né? A gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar super espiritual, a gente vai ficar poderoso, né? Cheio de si.
Mas Jacó, ele sai mais fraco desse encontro. Ele sai mais fraco. Para demonstrar para ele que ele dependia totalmente de Deus. Que não era de acordo com a força dele. Que não era de acordo com as habilidades que ele tinha. Que não era de acordo com aquilo que ele sabia fazer com as suas mãos. Mas era total dependência de Deus. Não precisava mais correr, Jacó. Não é mais na sua habilidade. Não é na força do seu braço. Não é o quanto você consegue correr. Mas é o quanto você sabe que depende de mim. É o quanto você sabe que depende de mim. E essa foi a bênção de Jacó. Uma nova identidade. Descobriu o seu propósito em Deus. Agora ele não precisava mais ficar tentando provar para os outros que ele era abençoado. Ele não precisava mais usar máscaras. Ele não precisava mais fingir ser uma pessoa que ele não era. Ele só precisava entender e receber a nova identidade que ele tinha em Cristo Jesus. Príncipe do Senhor. Princesa do Senhor. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pare de correr atrás da bênção. Pare de correr. Caminhe com o Senhor. Caminhe com Deus. Ande com o Senhor. Descobrindo a sua identidade nele. Descobrindo nele o que ele quer, quem ele quer que você seja. O que ele quer que você faça. Pare de correr atrás de bênção. Pare de correr atrás de dinheiro. Para de correr atrás de coisas que vão acabar. E corra atrás daquilo que é eterno. Persiga aquilo que é eterno. Quer estar com Deus. Quer estar na presença de Deus. Descubra a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual o nome que você recebeu de seus pais? Qual a identidade que você recebeu da sua família, que você carrega isso até hoje? Talvez a identidade da sua família é que todo mundo é barraqueiro, todo mundo gosta de arrumar confusão, todo mundo é pavio curto, não tem paciência com nada. Talvez a identidade da sua família é que todo mundo é ignorante. Talvez a identidade que você recebeu da sua família é que todo mundo é imoral. É que todo mundo é adúltero, que nenhum casamento dá certo. Qual a identidade que você recebeu dos seus pais? Qual o nome que os seus pais te deram? Talvez foram palavras liberadas sobre você. De que os seus pais te chamavam? De que os seus pais te chamavam e você carrega isso até hoje no seu coração. Te xingando de tudo quanto é nome, fazendo aquelas declarações de que você não ia dar certo, de que você não ia prosperar, de que você não ia avançar, de que você era um vagabundo, uma vagabunda, coisas terríveis. E você carrega essa dor no seu coração. Qual o nome que seus pais te deram? Fala para o Senhor nessa noite. Qual o nome que seus pais te deram? Qual a marca, a identidade que está em você e que dói em você até hoje? Coloque, apresente isso diante de Deus. Você quer apresentar isso diante do Senhor? Eu quero te convidar a vir aqui à frente para apresentar isso diante de Deus, para falar para o Senhor: Senhor, esse é o meu nome, essa é a minha identidade, esse é o nome que eu carrego, esse é o nome que os meus pais liberaram sobre mim, que dói no meu coração, que dói na minha alma. Fale isso para Deus, declare para Deus qual é o seu nome. Derrotado, fracassado, frustrado, miserável.
você nunca vai se casar, você nunca vai dar certo na vida, você não vai avançar, você não vai conseguir. Burro, sonso, do que os seus pais te chamavam, qual o nome que eles liberaram sobre você. Apresente isso para Deus. Senhor, esse é o meu nome. Qual o nome que você carrega, que foi gerado pelas práticas que você cometeu, pelos pecados que você comete? Ladrão, imoral, pornográfico, mentiroso, avarento. Qual o nome que você carrega? Apresente para Deus. Senhor, esse é o meu nome. Esse é o meu nome. Apresente isso para Deus. Esse é o meu nome. E o Senhor te dá hoje um novo nome, uma nova identidade, um novo nome. Esse não é mais o seu nome. Você não é aquilo que os seus pais disseram. Você não é aquilo que as circunstâncias disseram, aquilo que os erros, que os pecados disseram que você é. Não, você é Israel, você é príncipe, você é princesa, você é príncipe do Senhor. Essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Esse é o novo nome que Deus te dá. Esse é o novo nome que Deus te deu. Israel, príncipe. Essa é a verdadeira bênção de Deus. Essa identidade. A verdadeira bênção é ser um príncipe, uma princesa do Senhor. Esse é o seu nome. Esse é o seu nome. Essa é uma noite de você ter o seu encontro com Deus. Essa é a sua noite de você ter o seu encontro com Deus, de você receber uma nova identidade, de você entender quem você é em Deus. Quem você é em Deus? Você é Israel. Você é Israel. Você é amado por Deus. Ele tem um propósito eterno para você. Você não foi um acidente. Ainda que seus pais tenham dito que você foi um acidente, que você não foi desejado, que você não foi amado, você foi rejeitado, ainda que seus pais tenham dito isso, Deus não disse isso, porque Ele sonhou com você. Ele escreveu todos os seus dias em um livro. Ele tem uma história para você. Ele tem um propósito, um destino para a sua vida. Você não é um acidente. Você não foi indesejado. Aquele que é maior, aquele que é soberano, aquele que é poderoso, Ele não te rejeitou, Ele não te rejeita, Ele te ama e Ele te chama para andar com Ele, para caminhar com Ele, para viver uma vida com Ele e ter uma nova identidade, um novo nome. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Peço, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, gere o Teu Espírito, venha gerar na mente, no entendimento, no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, essa certeza, essa convicção dessa nova identidade em Cristo Jesus. Que isso seja gerado no coração deles, Pai, e que eles entendam que essa é a verdadeira bênção, e que eles busquem isso, que eles caminhem contigo, Senhor, dia e noite, que nós possamos caminhar contigo, Senhor, dia e noite, recebendo a nossa identidade, compreendendo o nosso propósito, Senhor, caminhando contigo, vivendo para a Tua glória, entregando nossa vida verdadeiramente ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor.
Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado porque, mesmo conhecendo os nossos erros, Senhor, conhecendo os defeitos que só o Senhor conhece em nós, o Senhor nos enxerga, Pai, por completo, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos defeitos, o Senhor continua nos amando e nos chamando para viver contigo, para caminhar contigo, para, Senhor, desfrutarmos do teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça que nos salvou. Obrigado pelo teu amor, e que esse amor venha invadir e inundar o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Que eles se sintam amados, abraçados, acolhidos, crendo que tu és um Pai que não abandona, que tu és um Pai que não vai embora, que tu és um Pai que nos afirma, que nos chama de filho, que nos chama de príncipe, de princesa. Que nós possamos viver nessa certeza, Senhor, de quem nós realmente somos em Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.